Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Nós hoje celebramos o Santa Úrsula. O nome perdemos, não chegou até aos nossos tempos, mas era um nome antigo, importante. Santa Úrsula, o seu corpo está em Colónia, na Alemanha, é muito venerada na zona de Tenerife, em Espanha, uma zona balear muito importante, e portanto é a padroeira pesca da cidade, e é uma jovem muito jovem, e que sofreu, e como cristã foi o exemplo para os homens daquela época, ela e as suas companheiras, 11 companheiras. E vamos então pensar na forma como nos comprometemos com o Evangelho, conforme nos comprometemos com a verdade de Deus, porque estes santos indicam-nos isto mesmo. Em cada época, cada estilo de vida, cada situação é diferente, e portanto nós somos chamados desde a pia batismal a ser santos, e cada um responde à sua maneira. E vamos celebrar lembrando Avelino Correia, Carlos Valente, Manuel e Maria José Medeiros, e vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, falo com linguagem humana, por causa da vossa fraqueza. Assim como entregaste os vossos membros como escravos ao serviço da impureza e da desordem, que conduz à revolta contra Deus. Colocai agora os vossos membros ao serviço da justiça, que conduz à santidade. Na verdade, quando ireis escravos do pecado, ireis livres em relação à justiça. Mas o fruto que colheste então, dessas obras que atualmente vos envergonhais. De facto, o seu fim é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tornados servos de Deus, produzis o fruto que conduz à santificação, cujo fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo que vim trazer a divisão. E a partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Deste Evangelho que nós acabamos de ouvir, como todos, o que é que Jesus nos quis dizer neste Evangelho? É a grande questão. O que é que Jesus quis dizer para a nossa vida, para os irmãos que ouviram este Evangelho, e para nós, o que é que ele quer dizer? Divisão há muitas. Nós vivemos num mundo dividido, um mundo de interesses, um mundo assente em divisão, em mentira, em ódio, em maldade. É isto a realidade do mundo. E o que é que Jesus nos quer dizer? Que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Que tipo de divisão é esta? Nas Escrituras, às vezes, muitas vezes, é usada a espada que corta. E a espada que corta, qualquer corte dói. E a espada que corta, a espada de Deus, é entre o bem e o mal. E essa espada, que muitas vezes na Bíblia, nos Evangelhos, fala, é a espada que corta e separa o bem do mal. O que é que Jesus nos quis dizer com isto? Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, fez pequeno, quando pediu a João Batista para o batizar. O batismo é esse que dá força para combatermos o combate espiritual, onde a carne e o espírito conseguem vivenciar dentro de uma fraternidade de amor e paz. Após o batismo, somos chamados a vivenciar os frutos do ressuscitado para que possamos ter uma vida plena e cheia do Espírito Santo. Mas o fogo que Jesus fala, que fogo é este? Que fogo? Fogo é este que Jesus Cristo veio lançar sobre a terra. Nós vemos muitos fogos, vemos por aí muitos incêndios. Que tipo de fogo é este? E o fogo que Jesus Cristo quis lançar sobre a terra é o fogo do Espírito Santo, com os seus dons, que ele recebeu no dia do batismo, que ele enviou quando os apóstolos estavam com Maria reunidos no cenáculo. É esse fogo, o fogo do amor, o fogo que nos conduz à vida eterna. E esta divisão, a divisão que Jesus fala no Evangelho, para quem não tem fé, talvez pareça uma coisa escandalosa. Mas nós temos que nos definir. Eu não sei se vós, a maioria certamente sabe, mas ao longo da história têm surgido homens que têm tentado fundir as religiões todas e criar uma nova religião. Dizem eles, libertação. E agora parece que há aí gente que se propõe através de uma nova religião, através da informática, através
do virtual, uma proposta. E há muita gente que colabora. E o Senhor diz-nos também, mantém-te atento, porque os projetos humanos são uma coisa e os projetos divinos são outra. Penso que foi nos anos 30, um senhor tentou fazer, não foi longe, aquilo não deu nada, portanto, não tinha fé nenhuma e colocou dentro do mesmo saco todas as religiões e, portanto, cada um serve-se. E agora, nos tempos que correm, está a voltar isso, está a voltar esse fenómeno. E nós temos de estar atentos, saber o que é que se pretende, para onde nos querem guiar, qual é a orientação. O Senhor fala em divisão, fala na espada, fala no custo que custar, doa o que doer, as feridas custam. Então nós na vida sabemos isto. Quando emigramos, aqueles que emigraram da primeira geração, cortar com tudo o que tínhamos, o mundo conhecido, a nossa família, os nossos amigos, foi um corte tremendo. Também na vida espiritual, muitas vezes precisamos de cortar. Precisamos de começar um novo projeto, um novo caminho. A santa que nós hoje celebramos, Santa Úrsula, que na nossa cultura portuguesa não é muito conhecida, mas é conhecida em Colónia, na Alemanha. O seu túmulo está na Alemanha, e também os espanhóis têm mais ligação, sempre tiveram historicamente com a Alemanha do que nós portugueses. A zona de Valência são muito devotos de Santa Úrsula, e Santa Úrsula era uma donzela, uma menina, em que o pai prometeu em casamento. Como era naquela época, nós às vezes temos a tentação de analisar, e isso é outro erro atual, nós queremos perceber os acontecimentos da história passados com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós temos na cabeça. E não é assim. Nós temos que perceber porque as coisas aconteceram naquele contexto. Não é, tu não és chamado, não podes voltar atrás e dizer que está bem ou mal. Tens é que perceber porque é que aconteceu assim. E porque é que agora no nosso tempo não é assim. Como é que evoluímos. E naquele tempo, diplomaticamente, era filha do rei de Inglaterra, ela não queria casar, queria se consagrar a Deus, mas o pai prometeu e criava-se um grande conflito diplomático naquela época. E, portanto, foi enviada com 11 raparigas, com 11 donzelas como ela, pelo Reno, que é um rio que no sul da Alemanha, que é navegável, sempre foi, vem lá dos Alpes, e sempre teve muita água, é um rio muito importante, que passa em Colónia, e ela lá veio, para casar, com 11 raparigas, para casarem também com oficiais do exército. E quando chegou o pretendente, o seu noivo, tinha havido uma batalha, já tinha morrido. Portanto, não havia comunicações como hoje, o telemóvel, não havia. Nós sabemos bem disso. Quando chegou ela e as 11, já não estava, tinha sido derrotado numa batalha. E imaginei o sofrimento de uma menina de 20 anos, exposta assim, e a força como ela, a grandeza interior, que foi um exemplo para aquele povo da Alemanha. Entretanto, o que tinha vencido, um bárbaro, um carrasco, queria casar com ela, e ela recusou. Então ele próprio, com a espada, lhe cortou a cabeça.
E ela é padroeira das jovens e das estudantes. Mais tarde, uma visão, uma religiosa criou uma ordem para as meninas, que está hoje no mundo todo, da Santa Úrsula, que é uma ordem que trabalha no mundo para o bem das mães. No fundo, nós sabemos que a nossa sociedade sempre esteve assente no papel da mãe. Sempre. Agora querem desmoronar isso tudo. E é aqui que entra a espada. A espada entra aqui. Porque Santa Úrsula está ligada à formação destas donzelas. Porque é na formação dos filhos, no exemplo, nas palavras da mãe, nos conselhos da mãe, que o mundo se tornou aquilo que nós somos. O papel extraordinário das nossas mães. E Santa Úrsula, uma donzela que não chegou a ser mãe, mas depois, mais tarde, inspirou esta congregação para que houvesse boas mães. E nós vemos esses movimentos aí, vemos esses movimentos tão ásperos do nosso tempo, que não é esses valores que estão em causa, mas é preciso usar a espada de sabermos de que lado é que estamos. Não podemos, porque aquilo que nós somos, aquilo que nós chegamos, devemos às nossas mães, à família, ao sacrifício das mães. Quantas vezes, todos nós, a nossa mãe, por exemplo, com as dificuldades que tinha, um doce, quando havia doces, elas não gostavam do doce, para que ficasse para o filho. Gostavam tal qual como os filhos, mas não comiam, por amor aos filhos. Nós hoje estamos num tempo em que não é necessário fazer esse sacrifício, mas nós vimos desse tempo em que as nossas mães não gostavam de doces. Elas gostavam muito de doces, mas não gostavam de doces por amor, por sacrifício aos seus filhos. E o doce é um exemplo muito simples. Santa Úrsula, que é uma inspiração, a zona de Colónia, na Alemanha, muito cristã, teve grandes santos, grandes exemplos, mas imaginemos, é uma menina prometida em casamento, num barco, vinda de Inglaterra, e chega ali, já nem sequer existia aquele que diziam que era o seu noivo, que ela nunca tinha visto. E nós não compreendemos. Não compreendemos isto, mas também não podemos deixar que se julgue estes acontecimentos com a mentalidade que temos hoje. Não podemos. E é um dos grandes erros. Nós queremos lavar com a nossa mentalidade. Agora que estamos bem. Não estás bem, não. Os teus filhos vão dizer a mesma coisa de ti. Há aí muitos casais que estão naquela fase da adolescência, a quem eu digo muitas vezes: vós imaginais que os vossos filhos não vão dizer nada de vós, que vós ides ser os melhores pais do mundo. Esperai um bocadinho. O mundo muda. As necessidades mudam, e é bom que mudem. Há sempre uma renovação, um caminho. E aquilo que nós temos que, sobretudo, ser é humildes. Humildes como esta gente a quem nós devemos tanto, com uma simplicidade, uma humildade. Eu não consigo imaginar o que seria deixar a família com 20 anos, vir para casar e chegar, já não encontrar sequer o noivo que diziam que era o seu noivo. Já tinha morrido numa batalha. O que seria isso? Que sofrimento seria este? E depois ver as suas companheiras todas a serem mortas. Em Colónia há uma igreja dedicada a este acontecimento, onde estão os restos mortais, ou as relíquias destas donzelas, que são uma inspiração.
uma inspiração muito grande para o nosso tempo, que anda aí entretido com as drogas, com isto e com aquilo, que não se faz grandes sacrifícios, que não se faz grandes exigências, tem-se tudo, é aquilo que apetece, e com uma grande capacidade para julgar o tempo dos outros. Isso que ainda é o pior. Temos tudo, nós temos tudo no nosso tempo, e depois ainda tentamos julgar os outros com aquilo que nós pensamos que está certo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a leitura evangélica de hoje é toda uma linguagem simbólica. O fogo da palavra, o batismo da cruz, as divisões por causa de Cristo. Peçamos ao Pai que nos faça entender as palavras de seu Filho, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos e fiéis do mundo inteiro, para que neles se acenda o fogo da palavra de Deus e todos aceitem seguir a Cristo, carregando a própria cruz, oremos. Pelos que antes se entregavam à impureza e à desordem, e agora que seguem o caminho que leva à santidade, para que sintam a paz de Deus e a deem aos outros, oremos. Pelos homens que deixaram os conselhos dos ímpios e começaram a ouvir a palavra do Senhor que é a vida, para que se sintam verdadeiramente livres, oremos. Pelos membros das famílias divididas, por causa da aceitação e da recusa do Evangelho, para que não deixem extinguir a amizade humana, oremos. Por nós próprios que escutamos a palavra, para que a nossa conversão à sua mensagem ajude outros homens e mulheres a encontrar Cristo, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz:
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial de morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 8h30, depois rezamos o terço e temos a bênção do Santíssimo. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Santíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e ofensas com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, alma de Cristo, santificai-me, sangue de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que de vós me separe, do espírito maligno defendei-me, da hora da minha morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Jesus, no Santíssimo Sacramento, dou-te graças, Senhor Jesus ressuscitado, porque, pouco antes de seres entregue à morte na cruz, nos quiseste deixar em testamento o sinal definitivo do teu amor, a Eucaristia. Fizeste-nos com o gesto e as palavras mais originais, mais santas e comoventes que alguém jamais proferiu na história da humanidade. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo entregue por vós. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. Com que comoção, perturbação as terás proferido? E com que comoção e perturbação as terão ouvido os teus apóstolos no cenáculo, talvez sem terem percebido num primeiro momento todo o alcance e toda a profundidade do mistério que elas encerram. E nós, cristãos do terceiro milénio, somos convidados a redescobrir todo o elevo e encanto deste tão grande e sublime mistério.
Concede-me, Senhor, a luz, o calor do Teu Espírito, para poder gozar da beleza do Teu rosto na Eucaristia.